Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de presença. Vereador Antônio Carlos Rezende. Plenário. Vereador Antônio Eduardo Serrano. Vereador Benedito Ronaldo César. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caran. Mesa. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Eovaldo Reis dos Santos Menezes. Vereador Francisco Rodrigues Bonito Neto. Vereadora Janaína Balares. Vereador Marcelino Santos Gomes. Plenário. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Plenário. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Mesa. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. A número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda a razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Encontra-se, senhores vereadores, encontra-se sobre a mesa as atas da 14ª sessão ordinária, 15ª sessão ordinária, realizadas do dia 8 e 15 de maio. Estão à disposição para os senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, Pois não. questão de ordem. Pois Minuto não. de silêncio para a senhora Rose de Aguiar Evangelista, falecida em 24 de julho de 2013. Sim, senhor, é regimental. Um minuto de silêncio. Terminada a leitura dos documentos, passaremos aos expedientes dos senhores vereadores, os quais dispõem de 10 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Antônio Carlos Rezende. Com a palavra, o vereador Rezende. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Recebemos diversas reclamações de munícipes do Balneário Flórida que nos procuraram munidos de abaixo-assinado, que segue anexo, quanto à mudança do ponto de ônibus que permaneceu há mais de 10 anos localizado na Avenida Presidente Kennedy, na altura do número 18.300, mais precisamente entre o posto de gasolina 7 Estrelas e a imobiliária Joara, para uma localização menos favorável para quem utiliza o transporte público, causando transtornos desde sua mudança para os moradores e usuários, na maioria dos idosos, que necessitam de fácil locomoção e de segurança para ir até o ponto de ônibus, pois alguns desses moradores chegaram até a ser assaltados, já que, dependendo do horário, o local costuma ficar deserto. Diante do exposto, requer a mesa ao fim do governo plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Alberto Pereira Mourão, para que determine, junto ao órgão gestor de transporte, estudos no sentido de viabilizar uma readequação do ponto mencionado, beneficiando inúmeros munícipes e atendendo assim esta justa e necessária reivindicação. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 26 de junho de 2013, Antônio Carlos Rezende, vereador. Em discussão, o requerimento. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Só isso, presidente. Obrigado. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Antônio Eduardo Serrano. Com a palavra, o doutor Serrano. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, amigos e povo de Praia Grande. Eu gostaria, se me permitir, presidente, de registrar aqui a presença do Hélio Rodrigues, engenheiro Hélio Rodrigues, benemérito de nossa cidade, trabalhou muito, acho que está na presidência da Cidade da Criança, tem feito um trabalho muito bom. Desde que eu te conheço, Hélio, você é um benemérito, né? Desde a época do ex-vereador, a esposa, uma família muito bem organizada. Então está de parabéns, muito bem-vindo a essa casa e todos os outros aqui,
manifestantes com faixa, sejam bem-vindos. O homem público tem que entender o contraditório. Está se assistindo no Brasil, isso é muito bom. Todos os homens públicos têm que ver, ouvir e sentir, desde que sejam pacíficos. Presidente, eu gostaria de fazer uma indicação verbal para depois explicar. É regimental, vereador. É uma indicação ao senhor prefeito para que, junto ao secretário de Saúde, institua um melhor atendimento e uma melhor orientação às gestantes de toda a rede pública, nas USAFAs e no NASF. É a indicação. Será encaminhado do senhor prefeito municipal, vereador. Obrigado, eu complemento melhor. Senhores vereadores e amigos que estão nos ouvindo através dos veículos de comunicação, eu vou tratar, eu costumo trazer à casa os assuntos que preocupam o dia a dia de nossa cidade e dos nossos cidadãos. E eu não sei se os vereadores têm sentido isso, mas eu tenho sentido como médico e como homem público muita preocupação e muita falta de orientação à gestão anterior, vou falar de pré-natal, às gestantes que procuram os setores de emergência, no caso a maternidade de Irmã Dulce. Tá? Então eu não sei se os vereadores também têm sentido isso. O que acontece? É um problema bastante sério, por isso que eu fiz a indicação para que haja o necessário, aulas do parto natural às gestantes da rede pública. Porque, infelizmente, no Brasil, instalou-se uma cultura de fazer cesárea. Então, as gestantes, elas estão chegando aos nossos setores de urgência, viu, doutor Benedito, que é especialista na área? Elas estão chegando ainda com aquela cultura que a cesárea é o melhor. Só para que vocês e gestantes que estão ouvindo, na Europa, fazer cesárea é quando alguma coisa não está normal. Né? O parto admissível, desde que seja bem orientado, as vias parturitivas normais são a via vaginal, é o parto fisiológico ou natural, feito através do obstetra. Obstetra significa obstare, estar ao lado. O médico obstetra tem que estar ao lado, acompanhando o trabalho de parto. É todo um trabalho onde existe dilatação do canal do útero, fácil toque, vê se a dilatação, para ver se vai evoluir para um parto natural, que é o mais... Gente, eu gostaria que os manifestantes, que é totalmente legal o que vocês estão fazendo, mas no momento que o vereador estiver trabalhando, gostaria que vocês estão presentes, legitimamente aqui fazendo um manifesto, que fiquem em silêncio. No momento que trocar um vereador para o próximo vereador, aí vocês podem até fazer alguma coisa, apitar, se tiver que apitar, se tiver que falar alguma coisa, mas no momento que o vereador estiver trabalhando, eu peço a vocês para que vocês façam silêncio, para que eu não termine a sessão, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço ao presidente e agradeço também aos manifestantes, mas é importante, porque as mães estão aí, estão nos pronto-socorros, esse assunto é muito importante, viu, Benedito? Eu quero, inclusive, chamar, através do meu colega médico aqui, o médico obstetra responsável da maternidade para que porque eu tenho ouvido muita, não é reclamações, falta de informação necessária à gestante a termo. É o 30ª semana, 38º, não, mas o médico falou data provável, então nós estamos vivendo, e isso não é bom. Não é bom para o binômio mãe e recém-nascido, tá? Isso não é bom. Então nós temos que, isso só pode realizar, Tati, através de um trabalho de educação. E isso porque foi uma cultura errada no Brasil, foi uma cultura que interessava alguém. A mulher, ela tem que voltar a ser, Tati, você como única representante aqui no plenário, hoje, a mulher, ela tem que se apoderar. Ela tem que voltar a ser a grande protagonista do parto. Não é o médico nem o hospital. Ela tem que viver, ela tem que ser educada, ela tem que ser explicado dos profissionais. E eu não sei, viu, meu colega médico Benedito, se as USAFAs estão muito preparadas. Eu conheço um pouquinho de obstetrícia, para não dizer bastante, eu tive bons professores, e nós sabemos que é o estar ao lado do parto. Sabe? Hoje em dia,
Ou se faz rápido uma indução através de medicamentos, ou se já, olha, não vai ter dilatação. Isso está tendo. Eu vou me reportar à minha cidade. Eu não vou me reportar ao Brasil. O problema é nacional. Não está tendo o devido reconhecimento do direito da mulher de ter o parto natural. E é claro, durante anos, chega, vai fazer a cesárea. Vai fazer a cesárea é só quando algo não está bom. Ah, já teve a cesárea anterior? Não, não é assim. Então eu tenho tido muitas mulheres preocupadas, familiares aflitos, porque eles têm que voltar. Isso eu enfrentei já há 30 anos atrás, eu explicava como funcionava, mas a realidade era outra, né? Então, isso tudo eu acredito, viu, presidente, que é através de uma boa aula do médico assistente, a mulher gestante, que afinal é dali que começa o novo ser que vai compor o Brasil do futuro, tá? Estou contente também que recebi, nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto, nós vamos convidar o chefe da maternidade, recebi pela primeira vez, estou tão feliz, recebi uma carta de um deputado federal do meu partido, PSB. Lembra quando você era do PSB? Né? Recebi uma carta, nunca recebi uma carta do meu partido PSB, estou feliz, quase entrei. E dizendo notícias boas, que os municípios já podem pedir a suplementação e antecipação dos recursos para vagas oferecidas em creches públicas e conveniadas. Suplementação custeada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Né? Então, nós temos melhores, aumento, o Vitorinha não está aí, aumento das vagas de creche, em melhores condições. Quer dizer, é o Brasil permitindo a antecipação dos recursos de custeio e manutenção para turmas e vagas novas em creches públicas e conveniadas, que ainda não tinham sido computadas no Fundeb. Quer dizer, é uma ótima notícia também, que veio de um deputado do PSB, porque isso, a nível nacional, nós vamos gradativamente solucionando os problemas da creche. Foi datado de 3 de junho de 2013, doutor Ubiali, deputado federal PSB São Paulo. Então, é uma notícia boa, que eu vou ouvir o meu amigo que foi do conselho, Cadu, quero conversar com todos os vereadores aqui, tirar uma cópia, conversar com a secretária de Educação, para que realmente é uma notícia muito boa, né? Nós que estamos sempre preocupados aí com as dificuldades em creche no Brasil. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos e paz em Praia Grande. Obrigado. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Benedito Ronaldo César. Com a palavra, doutor Benedito. Com a palavra, doutor Benedito. Senhor presidente, Silêncio, por favor. vereadores, O vereador público está presente, trabalhando, boa noite por a favor. todos. Senhor presidente, tem algumas indicações, gostaria de ler algumas. Justificativa. Trata a presente propositura de uma necessidade de trazer aos usuários do Sistema Único de Saúde informações no tocante ao tempo médio em que o usuário aguarda para ser atendido na rede de saúde municipal. A publicidade, como princípio da administração pública, abrange toda a atuação do Estado. Esta publicidade se dá não apenas sob o aspecto da divulgação dos seus atos, como também a de propiciar a toda a população o conhecimento da conduta interna de seus agentes. A publicação deve se dar de forma clara e eficaz, portanto, publicidade não é apenas tornar público, mas principalmente tornar claro e compreensível ao público, cumprindo assim com o seu papel essencial de informação. Esses são os motivos que me levaram a elaborar a seguinte indicação, tendo a convicção que trará imensurável ganho a toda a população. Anteprojeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Praia Grande e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar por meio eletrônico e com acesso irrestrito
bem como nas unidades de saúde do município, a listagem dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Praia Grande. Parágrafo único. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade desses pacientes, sendo divulgado apenas o número do Cartão Nacional de Saúde, CNS. Artigo 2º. Todas as listagens serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, assim atestados por profissional competente. Artigo 3º. As informações a serem divulgadas devem conter data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica. 2. Aviso do tempo médio previsto para atendimento aos inscritos. 3. Relação dos inscritos habilitados para o respectivo exame, consulta ou procedimento cirúrgico. 4. Relação dos pacientes já atendidos, através da divulgação do número do Cartão Nacional de Saúde. Artigo 4. As informações disponibilizadas deverão ser especificadas para o tipo de exame, consulta ou cirurgia aguardada e abranger todos os candidatos inscritos nas diversas unidades de saúde do município, entidades conveniadas ou qualquer outro prestador de serviço que receba recursos públicos municipais. Artigo 5. Publicada as informações, a listagem será classificada pela data de inscrição, separando os pacientes inscritos dos já beneficiados, sem qualquer tipo de restrição, permitindo acesso universal, na forma do regulamento. Artigo 6º. Todas as unidades de saúde do município ficam obrigadas a tornar pública cada mês a quantidade de pacientes atendidos, a movimentação do número de inscrições das listagens e a situação atual de cada paciente em relação à sua respectiva lista. Artigo 7º. O Poder Executivo deverá divulgar os dados de produção e de filas de todos os procedimentos agregados pela cidade, pelas coordenadorias de saúde e pelas supervisões técnicas de saúde mensalmente. Parágrafo único. Os dados dos exames individuais deverão ser publicados mensalmente. Artigo 8º. Fica desde já autorizada a alteração da situação do paciente inscrito na listagem de espera, com base no critério de gravidade do estado clínico. Artigo 9º. Os recursos e instalações do Sistema Público de Saúde no município serão utilizados para atender os candidatos regularmente inscritos em lista de espera. Artigo 10º. É de responsabilidade da equipe de saúde, de unidade de saúde a qual o paciente está vinculado, a manutenção ou retirada do mesmo na respectiva listagem. Artigo 11º. A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou à família direito subjetivo à indenização, se a consulta, exame ou a cirurgia não se realizar em decorrência de alteração justificada da ordem previamente estabelecida. Artigo 12º. Para a comprovação do tempo de espera pelo paciente inscrito na listagem correspondente, o mesmo receberá no ato da solicitação da consulta, exame ou cirurgia, um protocolo de inscrição, independente de solicitação, onde deverá constar impresso mecanicamente a numeração própria, a sua posição na respectiva listagem e as informações necessárias para consultá-la. Artigo 13º. O Poder Executivo realizará periodicamente, através de meios adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público dos benefícios esperados a partir da vigência dessa lei. Parágrafo único. Deverão as unidades de saúde do município fixar em local visível os tópicos principais dessa lei, como número da lei, possibilidades de alterações da situação do paciente inscrito e informações necessárias para a consulta de listagens. Artigo 14º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 180 dias. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Sala Emancipadora Evaldo Toschi, 26 de junho de 2013, vereador Benedito Ronaldo César. Senhor vereador, essas e outras indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Eu vejo muito fundamento nessa indicação. Nós sabemos que muitos pacientes estão há anos esperando por uma cirurgia, um procedimento, às vezes até um mais necessitado, a gente sabe que acaba sendo privado do seu direito por causa de não ter algum conhecimento, alguma situação que o beneficie. Nós sabemos que essas listas muitas vezes não são respeitadas,
E isso tem que acabar na cidade. Nós devemos respeitar o cidadão igualmente, independente dele conhecer fulano, ciclano, ser amigo de um vereador ou qualquer situação. Outra indicação, gostaria de comentar. Gente, mais uma vez, eu peço silêncio. Deixa o vereador trabalhar. Senão vocês também, quem quer prestar atenção no trabalho do vereador, não vai conseguir. Por favor. Outra indicação que eu considero Gostaria que a senhora importante. prestasse atenção. Se a senhora não quiser prestar atenção na sessão, eu vou pedir para que a senhora se retire. A senhora já é figurinha, aqui na Câmara Municipal. Estou pedindo para a senhora que me respeite, por favor. Só isso. Gostaria... Termina, vereador, por favor. Por favor. Os manifestantes são bem-vindos, isso é um direito da população brasileira e nós sabemos que é legítimo. Mas a gente precisa dar andamento aos trabalhos. Então eu peço um pouquinho a colaboração. Obrigado. Indicação. Justificativo. O artigo 227 da Constituição Federal impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar à criança com absoluta prioridade o direito à saúde. Além dele, o inciso 7º do artigo 208 garante ao educando, no ensino fundamental, o atendimento através de programas à assistência à sua saúde. Sabemos que as deficiências parciais de visão e audição, nem sempre perceptivas no âmbito familiar, são um grave problema de saúde pública e grande causa de evasão escolar. Como a escola é um dos principais colaboradores da família no desenvolvimento das crianças, muitas vezes é ela a primeira a detectar os problemas de saúde visual e auditiva, que estão dificultando o aprendizado e o rendimento escolar daquele aluno. Os profissionais médicos poderão detectar se o estudante possui alguma deficiência visual ou auditiva, realizando exames mais detalhados. Facilitar o acesso da criança a esses profissionais evitará que muitas, tidas como desatentas ou desinteressadas, tenham desenvolvimento escolar prejudicado e acabem entrando na evasão escolar. Razões pelas quais se faz necessária esta lei e seus dispositivos, para que as crianças do nosso município possam ter sua visão e audição resguardadas, sentidos esses que são necessários ao longo da sua vida. E essenciais ao seu aprendizado. Anteprojeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos nos estudantes matriculados na rede municipal de ensino fundamental e médio. Artigo 1º, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos nos estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino fundamental e ensino médio. Artigo 2. A rede pública municipal de ensino fundamental e médio fica obrigada a promover a realização de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos nos estudantes devidamente matriculados. Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará sobre os profissionais que realizarão os exames nos alunos matriculados na rede pública de ensino. Artigo 3º. Os exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos serão anuais, devendo ocorrer durante o primeiro bimestre do ano escolar. Artigo 4º. O Poder Executivo deverá oferecer gratuitamente ao estudante que tiver deficiência detectada pelos exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos o meio ou tratamento necessário à sua correção. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo, conforme previsão na Lei Orçamentária Anual, ficando o Poder Executivo autorizado a proceder remanejamentos orçamentários permitidos pela legislação aplicável, que sejam necessários ao cumprimento dessa lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 26 de junho de 2013, vereador Benedito Ronaldo César. Doutor Benedito, o tempo de Vossa Excelência terminou e as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Tá bom? Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Tem algumas indicações, passo direto à mesa.
Vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caran, com a palavra. Com a palavra, vereador Caran. Senhor presidente, queria cumprimentar aqui o senhor Nelson, cumprimentar o Tito, do Conselho Tutelar, o doutor Hélio, presidente da Cidade das Crianças, seu filho, Elinho, né, presidente do PTB de Praia Grande, a todas as outras pessoas presentes aqui hoje, né. Gente, nós vivemos um marco importantíssimo no nosso país, um momento democrático, e eu não poderia deixar de fazer um comentário. Depois das manifestações que aconteceram ao longo do país, eu parei para fazer uma análise e fazer uma discussão com algumas pessoas do que vem acontecendo e o porquê das manifestações, né? Então... Vereador, só um minutinho, por favor. Eu gostaria, se pudesse, o Edu Sanguibão que tomasse o assento da primeira secretaria, por favor. Deixa o vereador falar, gente. Deixa o vereador falar. Bom, então, completando a minha linha de raciocínio, eu cheguei à seguinte conclusão, gente. O nosso país, ao longo do governo Lula, ao longo do governo da presidente Dilma, seja em alguns municípios, as pessoas tiveram acesso à educação do nível superior. Então, muita gente conseguiu fazer faculdade. Pessoas se formaram... Posso concluir? Deixa o vereador concluir. Obrigado. Depois dos 10 minutos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu estou permitindo que vocês façam isso. Por favor, deixa o vereador concluir, pô. Bom, pessoas conseguiram se formar, o tão sonhado sonho de chegar a uma universidade... E passaram o tempo sonhando com aquela profissão, né? Em ser um jornalista, em ser um administrador, em ser um engenheiro, em ser um médico. E depois de formado, um professor, e depois de formado, a pergunta que a gente faz, onde é que essas pessoas vão trabalhar? Então, muitas vezes, essa pessoa que se formou e acabou sonhando com essa profissão, ela não consegue, na maioria das vezes, uma colocação no mercado de trabalho. Por que ela não consegue essa colocação no mercado de trabalho? Muitas vezes porque não tem emprego. Tô certo, gente? Muitas vezes porque não tem emprego, outras vezes porque o salário oferecido é muito baixo, é que R$800, R$700, então é um valor que a pessoa sonhou com uma profissão, ela sonhou em ter um salário digno, ela sonhou em poder efetivamente usufruir de tudo aquilo que ela sonhou ao longo desses 5 anos que ela cursava a sua faculdade. E quando ela se depara com a falta de oportunidade no mercado de trabalho, ela acaba ficando revoltada. Então isso vem acontecendo há bastante tempo. Realmente, essa manifestação foi uma manifestação importante. Inclusive, eu quero deixar bem claro para vocês que eu participei, eu e a vereadora Tati, também, eu tive lá, participamos dessa manifestação. Eu sou a favor da manifestação. Tive presente na frente do Palácio das Artes. Agora, eu estou aqui para dar minha opinião. Eu não estou preocupado se eu vou agradar gregos ou troianos. Eu estou aqui para dar a minha opinião e para falar. Vereador, conclui. Pode concluir, vereador. Posso falar? Pode concluir, Se vocês vereador. querem manifestar, vocês têm direito. Aliás, eu estava lá junto com vocês manifestando. Vereador, peço para que o senhor conclua o seu pensamento. Mas eu estou nos meus 4 minutos e 30 ainda, presidente. Sim, eu peço que o senhor conclua o seu pensamento. Eu vou concluir depois dos 10. Eu peço que vocês
Quando eu pedi para o vereador concluir o pensamento dele, é não interagir com vocês, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por favor, gente. Tá ok, obrigado, presidente. Obrigado. Pessoal, por favor, depois que eu terminar de falar, vocês podem se manifestar à vontade. Bom, gente, como eu estava comentando, eu sou a favor da manifestação, desde que a manifestação seja pacífica, né? A partir do momento que há quebra-quebra, que há confusão, a momento que a gente envolve a pessoalidade na manifestação, eu não sou a favor. Agora, a manifestação pacífica é através da manifestação que a gente consegue mudar algumas coisas. A questão da segurança, que eu venho batendo há bastante tempo, a questão do transporte, que eu quero lembrar para vocês, que antes de tudo isso ter acontecido, eu apresentei um requerimento nessa casa e fui o criador. A senhora tem que ouvir tudo que eu falo e depois a senhora se manifesta. Aprende a ouvir que a senhora vai aprender a ser respeitada também. Então, eu fui o criador, eu apresentei o requerimento e esse requerimento foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, que apurava o valor das passagens aqui nessa cidade. A partir do momento que a passagem, que o valor foi aumentado, o valor da passagem, eu apresentei um requerimento nessa casa para poder ponderar o valor da passagem. Então, eu tive presente lá na manifestação. Viu, pessoal? Eu tive presente na manifestação, sou favorável desde que a manifestação seja pacífica. Presenciei depois pela internet. Pessoal, eu vou concluir. Infelizmente eu não consigo aqui expor todas as ideias, é uma pena, porque quem perde com isso são todos, porque desde o início eu apresentei aqui nessa Casa de Leis um requerimento contra o valor da passagem, não é? Apresentei um requerimento, venho apresentando vários trabalhos, fui junto ao secretário de Segurança, o secretário adjunto, lá em São Paulo, pediu o aumento do efetivo da Polícia Militar, pediu o aumento do efetivo da Polícia Civil, entreguei uma palestra. Senhora, eu estou falando, a próxima vez eu vou pedir que a senhora se retire. Teixeira, ninguém vai tirar ninguém de lugar nenhum, Teixeira. Por favor. Teixeira, depois eu vou conversar com você no particular e eu quero ver você me falar todas essas coisas. Vereador, por isso que eu peço para o senhor terminar. Bom, gente, eu vou concluir aqui a minha fala. Eu tenho outras indicações, quero passá-las à mesa também, senhor presidente. Mas, só resumindo, sou a favor da manifestação, desde que a manifestação seja pacífica, tá? Apresentei um requerimento nessa Casa de Leis para poder abaixar o valor da passagem, tá? Agora, eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar. Aliás, eu sou a favor, fui lá. Agora, a pessoa tem que ter educação, porque ela vem aqui nessa casa, ela pode se manifestar. Agora, ela tem que aprender a ter educação, porque tem vereadores que trabalham realmente. E esses vereadores que trabalham, quando vê uma pessoa... Bom, realmente não dá para poder falar. Mas eu vou concluir minha fala. Agradecer a todas as pessoas que vêm aqui presentes, fazer sua manifestação. Agora a manifestação... Gente, não é por aí. Não é por aí, né? Por favor, se vocês levarem por esse lado, nós vamos encerrar a sessão e faremos uma sessão amanhã cedo. Eu sei, não tem importância. Quarta-feira que vem, se a senhora quiser saber, está em recesso a Câmara Municipal. Então, por favor, mais um minutinho de silêncio. Eu autorizei que vocês fizessem e falassem o que quisessem, logo em seguida que o vereador se expor e colocar o seu trabalho, tá bom? Obrigado. Vamos tentar mais uma vez, por favor. Tá bom? Bom, gente,
Infelizmente, meu tempo está acabando, são 10 minutos para cada vereador. Eu agradeço a participação de todos. Infelizmente, não consegui colocar todas as minhas ideias aqui, mas eu estou à disposição para poder conversar. Já disse do meu posicionamento, do que eu sou a favor e do que eu sou contra, tá ok? Obrigado a todos e todas as indicações serão levadas à mesa. Obrigado. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Será encaminhado ao senhor prefeito municipal, vereador Reco. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Edu Sanguibon. Com a palavra, o vereador Edu Sanguibon. Por favor, eu gostaria que vocês fizessem silêncio. Vamos tentar seguir a sessão na melhor